Oi, pessoal. Uma diquinha bem legal aqui. Eu recebo muitas perguntas sobre a sobrecorreção, né? O que eu devo sobrecorrigir e como sobrecorrigir, né? Veja que nesse caso eu tenho uma relação, o paciente se encontra em classe 2, uma relação de classe 2 quase completa aqui, em que no primeiro clean check foi proposto uma distalização sequencial no padrão 50% para correção dessa classe 2. Tá? A primeira coisa é, a correção anteroposterior deve ser sempre pensada, deve ser sempre vista com sobrecorreção. Então eu termino a correção da classe 2 e sobrecorrijo no clean check para que na boca isso aconteça de forma previsível. Mas como enxergar essa sobrecorreção? Primeira coisa é, o que é previsível para correção anteroposterior? Distalização sequencial. A gente deve pensar a distalização em até 3 milímetros. Então, a primeira coisa que eu faço, chegou o clean check, abro a tabela de movimentos e observo aqui a translação médio-distal, que está nessa fileira aqui do meu mouse. Ó. Então, veja que do lado esquerdo do paciente, dente 23, dente 23, 24, 25, 26 e 27, eu tenho aqui todos acima de 4 milímetros ou próximo de 4 milímetros de distalização. Mas isso é uma sobrecorreção? Isso quer dizer que está sobrecorrigindo? Como é que eu olho isso? Vou até o final do plano de tratamento, aqui para ela deu 64 alinhadores, e observo a relação anteroposterior. Veja que eu tenho aqui uma relação cravada de classe 1. Então, para esse clean check, não está previsto a sobrecorreção, e eu vejo que na tabela de movimentos eu tenho 4,4 milímetros de correção anteroposterior com distalização sequencial. E isso não é previsível. Tá? Então, eu tenho duas maneiras de fazer. E veja bem, eu ainda tenho alguns IPRs na região posterior para auxiliar a correção dessa classe 2. Então, claramente, esse clean check não está previsível. Tá? Marco, mas e se eu, já que ao final está cravado em classe 1, e se eu sobrecorrigir e distalizar mais um pouquinho? Bom, nós estamos falando aí de 5, 6 milímetros de distalização, em que você espera para chegar na classe 1, 4 milímetros de distalização. Isso não é previsível. Se você optar por esse clean check, saiba que você vai precisar de refinamento com absoluta certeza, porque não chegará na relação de classe 1, e tudo bem se for essa a sua opção de refinar e fazer mais um pouco em mais um set de alinhadores. Caso você não queira pensar no segundo set, mesmo sabendo que é bem provável que você vai usá-lo, eu não posso fazer 4.4 de distalização. Eu tenho que pensar a sobrecorreção finalizando o meu clean check, chegando no lugar que eu gostaria que tivesse e observando na tabela um pouco menos de 3 milímetros ou até 3 milímetros de distalização. Aí sim, eu levando para 4, 4,5, eu estaria fazendo a minha sobrecorreção. Tá? E não já no primeiro plano de tratamento, colocando os dentes em classe 1 e eu ter 4,4, 4 milímetros de distalização, isso não é previsível. Tá? Esse movimento não vai acontecer. Então eu tenho que pensar numa outra estratégia para que essa correção anteroposterior de fato aconteça. Ok?